Estamos iniciando esta gravação. E aí já vou também, assim que terminar, colocar disponível lá no YouTube, que aí se quem quiser tirar alguma dúvida e tal, tá? Deixa eu colocar aqui então, a nossa Arlinha linda sobre tipos celulares, membrana celular e transporte através das membranas, tá? E aí o que a gente viu então, né? Na aula passada a gente meio que deu aquela encolhidinha, a gente deu aquela pincelada, né, na história sobre a sistemática, na história sobre o nosso conhecimento dos seres vivos e como alguns eventos mudaram essa história. Como, por exemplo, o surgimento do microscópio. O surgimento do microscópio mudou muito o nosso conhecimento sobre os seres vivos, porque permitiu o quê? Que a gente descobrisse, né, que todo organismo vivo, na verdade, é feito por células. Todo organismo vivo ou é uma célula, se for unicelular, né, ou é um conjunto de células, se ele for multicelular. Então, resumindo, a unidade básica dos organismos vivos é a célula. Todo organismo vivo tem célula. Ele é formado ou ele é uma célula. E aí isso leva a essa teoria. Ai, meu Deus! Isso leva à teoria celular. Tá? A teoria celular ela fala justamente isso. Certo? E aí em seguida a gente percebeu então que justamente nesse conhecimento sobre as células foi possível dividir, né, os seres vivos em grupos diferentes, né, e esses grupos muitas vezes são relacionados com o tipo celular. E aí a gente tem então, ó, essas duas linhagens aqui, que são as árqueas e as bactérias, né, que no passado estavam juntas formando um reino, que era o reino Monera, que não está mais hoje, tá? Monera não existe mais. O reino Monera está ultrapassado, porque na verdade as bactérias elas foram divididas em dois grandes grupos, o grupo das árqueas e o grupo das bactérias, sendo que as árqueas são muito mais próximas dos eucariotos, né, do que das outras bactérias, tá? Mas no geral nós temos, né, dois grandes conjuntos. Esses dois aqui são formados por células procarióticas e esses por células eucarióticas. E a gente entendeu então o que era a diferença entre elas. A gente viu que a eucariótica tem núcleo e tem organelas membranares, né? Aqueles sistemas de endomembranas, e as células procarióticas não. Nem tem núcleo, nem tem esses sistemas de endomembranas, né? Organelas membranares. Ou seja, o material genético está disperso no citoplasma, certo? E aí, justamente, células procarióticas caracterizam esses dois grupos, né? O grupo das bactérias e o grupo das árqueas, e as células eucarióticas caracterizam o grupo das eucarióticas, ou dos eucariotos, que é onde a gente está. A gente está aqui, tá? E aí dentro, né, eu falei da diferença entre elas, tem esse slidezinho aqui mostrando então essa diferença do que é uma célula procariótica e qual a característica de uma célula eucariótica, mas aí mais profundamente a gente ainda viu que as células eucarióticas elas ainda podem ser divididas em dois tipos, né? Nas células que são, animais, tá vendo aqui do macaquito, por lado do macaquito, e as células vegetais, que estão vindo aqui, ó, dessa folhinha. Tem diferença entre elas? Demais. A gente viu algumas diferenças, inclusive, na aula passada, né? A célula eucariótica animal não, além de ter núcleo, ela não tem o quê? Cloroplastos e não tem a parede celular, certo? A célula animal, ela não tem isso. Enquanto que a célula vegetal, ela tem. É como se aqui nesse quarto que eu tô, as paredes, o teto e o piso fosse a parede celular. E aí dentro dela é como se tivesse uma membraninha, né, formando a membrana plasmática, né, e a célula. E aí na célula animal eu não tenho essa parede, nem o teto, nem o piso. Tá? Então a célula vegetal ela tem uma forma mais estável, ela é mais estável, né, enquanto que a célula animal não, ela é mais flexível, mais maleável. Tá? E aí a gente começou então a examinar as partes da célula, sendo que nessa aula a gente está focando na membrana plasmática, que é, né, essa estrutura mais externa de qualquer célula. Qualquer célula animal, vegetal, procariótica, ela vai ter como parte mais externa, né, em comum, a membrana plasmática.
Só que algumas células podem ter parede celular e outras não, tá? Ano que vem, no segundo ano, quando vocês entrarem na parte dos organismos vivos, vocês vão ver que as bactérias também têm parede celular. Só que a parede celular das bactérias é de um outro tipo. É uma parede celular de peptidoglicanos. Enfim, é diferente. Enquanto que nas células eucarióticas, a célula animal não tem parede celular. A célula vegetal tem parede celular, que é celulósica, e os fungos também têm parede celular, mas é de quitina. Mas, por enquanto, o que é importante é que não importa se é uma célula fúngica, não importa se é uma célula animal, não importa se é uma célula vegetal, não importa se é uma célula procariótica. A estrutura que tem em comum entre todas essas células mais externa é a membrana plasmática. Tá? E a membrana plasmática delas vai ser muito parecida. Ela vai ter uma composição muito parecida. E essa composição é o quê? É uma composição de uma camada dupla, né? Uma bicamada, ai meu dedo, daqui, de fosfolipídios. E aí vocês, mais que eu, já sabem que o fosfolipídio, ela é uma estrutura anfipática, né? Ela tem tanto uma parte que é apolar, ou seja, detesta água, tá? Detesta água. E ela tem uma parte que é polar, que adora água. Me molhei todo. Água, adora água. Então, a parte que é polar gosta de água, é hidrofílica, e a parte que é apolar odeia água, é hidrofóbica, tá? Quando a gente junta, então, essas moléculas anfipáticas no meio aquoso, o que é que elas fazem? Elas tendem a formar uma camada dupla. Por quê? Porque a parte que é hidrofóbica, né, a cauda hidrofóbica, ela quer fugir da água, mas ela gosta de outra coisa que é hidrofóbica. Então elas se aproximam entre si e aí só a cabeça polar fica em contato com as moléculas da água. Certo? E a gente viu também que além dos fosfolipídios, que é a grande molécula da membrana plasmática, tem também as proteínas, né? E essas proteínas vão ser importantíssimas, elas vão ter funções muito importantes. Olha só, ela pode ter função de transporte animal, ela pode ter função de transporte, ela pode ter função de atividade enzimática, ela pode ter função de transdução de sinal, então o sinal que vem de fora para dentro da célula pode passar por proteínas, e ela pode ter função de reconhecimento célula a célula também. Aquela trocinho lá, né, da célula, por exemplo, que está lendo, ou então recebendo sinais, né, do SARS-CoV-2 e está permitindo que ele entre, é uma proteína. É uma proteína receptora, que está recebendo o sinal da proteína sinalizadora do vírus, dizendo, olha, eu sou do bem, me deixa entrar, por favor? É mais ou menos isso. E aí, então, né, com esse conjunto de informações, o que a gente tem, né, na membrana plasmática? A gente tem que ela segue um modelo chamado de modelo do mosaico fluido. Mosaico fluido? Mosaico, o que é um mosaico? Mosaico é quando você tem coisas diferentes juntas, né? Aqui, ó, eu tenho fosfolipídios, proteínas e algumas outras moléculas diferentes. É um mosaico. E ele é fluido, meu povo. Por quê? As moléculas de fosfolipídios, elas não estão grudadas entre si. Elas não estão amarradas entre si. Elas estão simplesmente interagindo, mas elas conseguem se locomover, né? E isso faz com que a molécula, a parede celular, isso faz com que a membrana celular seja fluida. As proteínas conseguem até se locomover entre elas, certo? Tem até um videozinho. Deixa eu colocar. Between the living machinery of the inner cell and the harsh... Estamos se aproximando aqui, ó, de uma célula. Ai, meu Deus, a membrana plasmática. Olha bolinhas. As bolinhas são as cabecinhas dos fosfolipídios. Olha que massa. Tá vendo como é fluido? Elas não estão grudadas entre si. Elas só estão interagindo. Olha só, elas conseguem se separar.
mas a interação delas, as cadeias hidrofóbicas, correm para ficar próximas entre si, porque elas querem fugir da água, certo? Então elas têm essa característica de ser fluida. E aí, ó, tem outros componentes junto com ela, né? Tem algumas glicoproteínas. E aí tem algumas, ó, proteínas. Proteínas essas que vão ter importância muito grande, inclusive no transporte de coisas, ó. Tem coisas que entram e que saem da célula, ó, através das proteínas. Estão vendo? É massa, não é? Ó, olha aqui. Olha como ela se locomove, ó. Ela não fica parada, a proteína. Ela consegue se locomover, ela vai ali na dela, de boa. Ó, vai se locomovendo. E aí, por isso que a gente fala que a membrana plasmática, ela segue um modelo do mosaico fluido. É um mosaico, porque é composto por várias moléculas diferentes. E ela é fluida, porque ela consegue se locomover. Ela permite a locomoção entre elas, tá? E aí, a gente viu que essa fluidez pode ser influenciada pelo quê? Pelas cadeiazinhas lá, ó. As cadeiazinhas hidrofóbicas, quando elas estão insaturadas, né? Quer dizer que ela tem uma quebrinha lá, uma dobrinha na perna. E isso afasta uma da outra, né? Elas ficam mais afastadas. E aí, por isso que ela fica mais fluida. Quando elas estão totalmente saturadas... Estou gravando! Quando elas estão totalmente saturadas, elas ficam menos fluidas, tá? Por isso, lembra lá que a gente viu naquela aula que a manteiga ela é sólida e ela é saturada, enquanto que o óleo, se eu pegar a manteiga, por exemplo, e esquentar, ela vai perder hidrogênio e vai ficar insaturada, vai ficar mais molenga. É isso, é a mesma coisa. Tá, e aí a gente começou a ver então que desta membrana plasmática, ela precisa ser o quê? Permeável, né? Só que a permeabilidade é total? Ela é seletiva, certo? Não é qualquer pessoa que entra. Eu dito quem pode entrar e quem não pode entrar, tá? E aí o que acontece então? Algumas moléculas, né, principalmente moléculas que são polares, moléculas que são com hidrocarbonetos, CO2, O2, hidrofóbicas, conseguem atravessar. Mas já moléculas que são íons ou então hidrofílicas, elas não conseguem atravessar. Elas não conseguem passar na membrana plasmática. Porém, algumas moléculas que não conseguem passar, elas são importantes na célula. Então elas precisam entrar. Meu Deus, mas como é que elas entram e saem então? Lembra daquelas proteínas? Elas ajudam. Elas facilitam, elas possibilitam, né, que aquelas moléculas que não conseguem atravessar, possam então atravessar. Certo? E aí então, né, essa frase meio que resume. Existem coisas que atravessam livremente a membrana plasmática. É porque, tipo assim, a membrana pensa, não, beleza, isso aqui pode entrar e pode sair de boa. Mas existem coisas que não atravessam, só conseguem atravessar com a ajuda de proteínas. E aí, nessa passagem através de proteína, pode ter o gasto de energia e pode não ter. Tá? Vamos já entender o que é que isso quer dizer. E a gente parou justamente aqui. Transporte passivo, transporte ativo. Tá? E aí, essa parte vai ser extremamente importante que vocês entendam. Quando a gente diz, por exemplo... Quando a gente usa a palavra transporte passivo, a gente está querendo dizer que é um transporte que não precisa, ele não se domina, digamos assim, né? Nesse caso, não tem um gasto energético. O transporte passivo, né? Certas substâncias atravessam a membrana plasmática espontaneamente, livremente entre elas, certo? O que vocês estão falando? É uma coisa sobre a aula? Ainda bem que tá tudo gravado. Aí eu tenho o nome de todo mundo que tá falando aqui uma coisa. Transporte passivo é um transporte que ocorre sem gasto de energia, tá?
Vamos colocar aqui do ladinho alguma coisa para poder indicar para vocês. Deixa eu colocar aqui o ponteirinho, canetinha. Ó, transporte passivo sem gasto de energia. Digamos que é justamente isso. Vou comprar, fazer uma compra pela internet, frete grátis. Transporte passivo. No transporte ativo, o transporte só ocorre com o gasto de energia. Então é quando eu estou muito aperreado, é muito importante, eu vou mandar pelo SEDEX. E aí eu tenho que pagar. Então vamos ler o que está escrito. Transporte passivo. Certas substâncias atravessam a membrana plasmática espontaneamente, sem gasto de energia. Pela célula. Pela célula. Fala-se nesse caso em transporte passivo. Meu Deus do céu, cadê a aula de português? Já o transporte ativo, algumas substâncias precisam ser bombeadas para dentro ou para fora da célula em processos que consomem energia. Nesse caso, fala de transporte ativo. Alguém perguntou, cadê o terceiro? Calma, você vai perceber que, na verdade, aqueles 3 tipos que eu falei, 2 estão aqui. Aqui, transporte passivo. E 1 está aqui, transporte ativo. Muito bem, tem 3 tipos: difusão simples, facilitada e osmose. Daniel, da difusão simples e da osmose. Não, cadê? Difusão simples, facilitada e osmose. Beleza. Esses 3 tipos são o quê? Fazem parte do transporte ativo ou passivo? Muito bem. E no transporte ativo, alguém tem um exemplo? A bomba de sódio de potássio? Muito bem, bomba de sódio de potássio. Bomba de sódio de potássio é um exemplo de transporte ativo. É uma proteína que está fazendo o transporte de sódio e de potássio para dentro e para fora da célula, e ela só consegue fazer isso com gasto de energia. Certo? Vamos adiante, que era justamente o que a gente ia ver agora. Vendo então os 3 tipos de transportes passivos, tá? O primeiro deles, osmose. A osmose é o primeiro tipo de transporte passivo, tá? Então, na osmose, gente, o que é que vai se locomover? Alguém sabe? O que é que se mexe na osmose? A água, professor. O solvente. O solvente, a água. Então, no transporte, na osmose, é a água que se locomove. Se eu tiver ali uma membrana, como por exemplo eu tenho aqui, aqui eu tenho uma membrana permeável apenas à água. Nessa membrana, o soluto ele não pode ultrapassar. Digamos que o soluto era a glicose. As moléculas de glicose não podem passar nessa membrana, apenas a água. O que vai acontecer então? Se tiver muito concentrado aqui, nesse lado de cá, e aqui pouco concentrado, então é sinal que eu tenho mais moléculas de água aqui do que aqui. Então a água ela vai passar de onde tem excesso de água para onde está faltando água, para poder equilibrar. Então, nesse caso, a osmose é o movimento da molécula de água de uma parte mais diluída para uma parte mais concentrada. Porque vocês têm que pensar que, se está mais diluído, aqui está mais diluído. Vou colocar um Dzinho aqui, se eu conseguir fazer. Quer dizer que tem o quê? Mais água do que soluto. Enquanto que aqui é o contrário. Está menos diluído, está mais concentrado. Então tem menos água. A água ela vai se locomover sempre de onde tem mais para onde tem menos. Certo? Então ela passa de onde está mais diluído para onde está mais concentrado. Até equilibrar. Até as concentrações ficarem iguais. Isso é o que a gente chama de osmose. Transporte de água, de moléculas de água, de um ambiente mais diluído para um ambiente menos diluído. Vamos pensar agora em concentração de soluto.
de um ambiente menos concentrado para um ambiente mais concentrado. Mas nunca esqueçam, na osmose quem se locomove é a molécula de água, tá? É o solvente, não é o soluto. Alguém tem alguma dúvida em relação a isso? Aí ele vai sair por célula, Como é? É o Michael que tá falando? Quem ele tava falando? O Michael. Acho que ele desistiu. O Michael. Cadê tu, homem? Não tô te vendo mais. Qual é a dúvida? Então, né? Aí ele tá saindo de onde e tá indo pra onde? Eu não entendi. Não entendeu, Não não? consegui entender isso. Então vamos fazer o seguinte, deixa eu dar aqui um zoom nessa imagem, que talvez a imagem esteja pequena. Ai, meu Deus, eu tô enganchado hoje, que chibanca. Vou ficar em pé. Fazer o seguinte, vamos dar uma mexidinha aqui, fazer igual eu falei pros primeiros anos agora há pouco, porque quem sabe faz ao vivo. Ó, deixa eu duplicar aqui esse slide. E aí eu vou apagar toda essa parte de texto aqui. Vou pegar essa imagem aqui e vou dar um zoom nela. Para ver se fica mais fácil para vocês darem uma olhada. Ó, vê se tu consegue ver comigo agora, tá? O que é que a gente tem aqui? Deixa eu tomar de cá mesmo. O que a gente tem aqui? Ó, Marco, tu consegue ver que eu tenho um recipiente aqui, ó, que está no formato de U, tá vendo? Ó, e esse recipiente, eu tenho aqui no meio, ó, uma membrana. Tá aqui a membrana, ó. Aqui, 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 né? Isso aqui é uma membrana, tá? Então essa membrana está separando essa parte desse U dessa parte aqui. Só que essa membrana, o soluto, né, a molécula de glicose, não consegue atravessar ela. É uma membrana que é impermeável ao açúcar, por exemplo. Mas ela é permeável à água. Então a água consegue atravessar ela. Permeabilidade quer dizer que uma coisa atravessa aquela coisa, né? Então, se ela é permeável à água, quer dizer que a água atravessa ela. Se ela é impermeável ao açúcar, quer dizer que o açúcar não consegue atravessar ela. Deu para entender isso até aí? Deu sim. Pronto. Uma vez que a gente tem essa informação que só a água consegue atravessar essa membrana, então só a água vai poder se locomover nesse sistema aqui. Qual vai ser, então, o movimento natural que a água vai ter nesse sistema? Já que só ela que consegue se locomover, só ela consegue atravessar. A água sempre vai se locomover de um local com baixa concentração de soluto, ou seja, tem baixa concentração de soluto, baixa concentração, quer dizer que está muito diluído. Se está muito diluído, quer dizer que tem muita molécula de água. E aí o que acontece com esse excesso da molécula de água? Ela vai sair desse ambiente com baixa concentração para esse outro ambiente aqui, já que o açúcar não consegue se locomover, tá? Então quem se locomove é a água. E aí nesse caso a água ela começa a se locomover dessa região com baixa concentração, ou seja, com alta diluição e com alta concentração de água, né? Com alta número de moléculas de água. Ela começa a se locomover dessa região para essa região aqui. Região essa que estava o quê? Muito concentrada. Se ela estava muito concentrada, quer dizer então que ela tinha uma baixa diluição, ela estava pouco diluída e que ela tinha uma pouca concentração de água. Tinha uma pouca quantidade de água. E aí depois que acontece esse movimento da água, entra então em equilíbrio. E esse equilíbrio quer dizer o quê? Que as concentrações aqui e aqui agora estão iguais.
O número de moléculas de água para cada molécula de soluto está igual aqui e está igual aqui. Então, as concentrações estão iguais. E aí, esse movimento da água é o que a gente chama de osmose. Deu para entender? Deu sim, deu sim. Massa. Sim. Esse próximo movimento, gente, esse próximo transporte é o que a gente chama de difusão. Ai, professor, que saco! Gente, é basicamente a mesma coisa. A diferença é que quem se locomove na difusão não é mais a água, é o soluto, certo? Então, nesse caso, difusão é o quê? O movimento das moléculas de soluto de uma região altamente concentrada de soluto para uma região pouco concentrada de soluto. Deu para entender? Deu sim. Repete, professor. Vou repetir. Na osmose, a gente viu que o movimento da água ocorre de um local pouco concentrado para muito concentrado, já que é a água que está se locomovendo. Na difusão, é um movimento do soluto, não é mais da água, não é o solvente que se locomove, é o soluto. E nesse caso, ele vai se locomover de uma região muito concentrado para pouco concentrado. Deu para entender? Deixa eu fazer aqui. Sim. Vou fazer aqui um slidezinho comparando. Ai, entrou aí. Talvez facilite. Ó, vamos pensar aqui. No caso da osmose. Ai, o negócio é conseguir escrever com um dedinho. Nós temos dois recipientes. Não, nós temos esse recipiente, certo? E aí, nesse recipiente, a água tá aqui. E aí eu tenho pouco soluto aqui. E tenho muito soluto aqui, desse lado. Se a ideia é igualar as concentrações, mas eu sei que o soluto não consegue atravessar essa membrana, só a água, então é a água que vai ter que se locomover. A água vai se locomover de A para B ou de B para A? A para B. A para B. De A para B. Então a água vai se locomover de onde está pouco concentrado para muito concentrado. Pouco concentrado. Professor, Oi. esses pontinhos aí são o que mesmo? É o soluto. Vamos dizer que é açúcar. Tá. Certo? Então a água vai se locomover de uma região que está pouco concentrada para uma região que está muito concentrada. Porque é a água que se locomove, tá? Não é o soluto. O açúcar não consegue atravessar. Vamos pensar agora se fosse um caso de difusão. Olha o que é que nós teríamos. Vou colocar aqui do lado. Soluto. Vou colocar solo. Solo de soluto não atravessa. Eu tenho que comprar uma canetinha pra mim, daquelas de ficar escrevendo, que é um saco assim no dedinho. Nesse caso aqui, ó, nós temos uma membrana e temos aqui também duas soluções. Só que nesse caso, o soluto se locomove. Vou botar P de passa. Passa. E aí eu tenho baixa concentração de soluto aqui. Então eu tenho só esse aqui de soluto aqui. E tem uma alta concentração desse lado de cá. Igual lá em cima. Qual é a única diferença lá de cima para cá? Lá em cima só a água que atravessa. Aqui embaixo só o soluto que atravessa. A água não atravessa. E aí, então, se aqui embaixo é o soluto que vai atravessar, né, porque é o soluto que consegue atravessar, ele vai atravessar de um local que está pouco concentrado para muito concentrado ou o inverso. Então, o movimento vai ser de A para B ou de B para A? B para A. B para A.
Muito bem. Vai ser de B para A. Não entendi, professor. Ó, é só pensar assim. Quando for osmose, a ideia sempre vai ser o quê? Igualar a concentração, certo? Se a concentração aqui é X e aqui é menos X, então eu quero fazer com que elas fiquem iguais, X e X. Se quem se locomove é a água, para eu conseguir igualar essas concentrações, eu tenho que diluir aonde está muito concentrado. Então a água vai ter que passar daqui para cá, certo? Que aí uma vez eu diluindo aqui, ao mesmo tempo eu estou concentrando aqui, que eu estou tirando água. E aí então em algum momento eu vou conseguir o quê? Equilibrar, igualar as concentrações. Se ao invés de ser o movimento da água, o movimento for do soluto, então qual vai ser a possibilidade para poder conseguir igualar as concentrações? É eu passar o soluto que está concentrado do lado de cá para o lado de cá, fazendo com que o quê? Iguale então as concentrações. Ó. Quanto mais soluto eu vou trazendo de lá para cá, eu vou conseguir no final igualar as concentrações. Então assim, a ideia é, na osmose, o movimento da água é de pouco concentrado para muito concentrado. E na difusão, o movimento do soluto é o contrário. É de muito concentrado para pouco concentrado. É basicamente essa a diferença da osmose para difusão. Deu para entender? Sim. Tá. Ó, e aí, o que acontece? Em alguns casos, né, esse transporte de difusão ele pode ser facilitado através do quê? De proteínas facilitadoras. Então, o processo de difusão facilitada também é um processo passivo. Não tem gasto de energia. Então, a diferença é que ele, ao invés de atravessar a membrana plasmática, ele vai atravessar algumas proteínas de membrana que formam como se fossem canais. Tá vendo aqui? É como se fosse um canal por onde a molécula consegue atravessar. Esse aqui pode ser, por exemplo, um caso de uma aquaporina, né, que tem algumas proteínas que conseguem formar canais de passagem de água. Só que aí nesse caso tem que ser dissoluto, né, que está falando de difusão e não de osmose. Mas tem algumas proteínas que facilitam esse transporte, né, essa difusão, essa passagem de solutos de um ambiente muito concentrado para um ambiente pouco concentrado. Que é esse caso aqui, do meu ladinho. Nessa região aqui fora da célula, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 moléculas de um soluto X. E aqui dentro eu só tenho 3. Então, a passagem da difusão vai ser de onde? Vai ser de onde está muito concentrado para onde está pouco concentrado. Se não tivessem as proteínas aqui, seria uma difusão simples. Mas como a gente está utilizando um transporte, né, uma passagem, através de uma proteína que está facilitando essa passagem do soluto, a gente fala que é uma difusão ainda, só que é uma difusão facilitada. Certo? Deu para entender? É facilitado porque Deu sim. ajuda. Sim. É isso? Como é? É facilitado porque as proteínas ajudam a entrar. É facilitada porque ela é facilitada por uma proteína. Imagina que a proteína está facilitando o transporte, está facilitando a passagem da molécula. Então ela é facilitada. Tá? Simples é quando não tem nenhuma proteína auxiliando. Se não tem nenhuma proteína ajudando, é transporte simples. Se tem uma proteína que está ali facilitando, ajudando, é transporte, é uma difusão facilitada. Mas lembrando, não tem gasto de energia. Não tem gasto energético. Certo? Certo. Pronto. E aí eu vou fazer uma pergunta para vocês, que talvez vai ser um pouco mais complicada, mas seria bem legal se vocês conseguissem ter essa percepção do porquê que gasta energia e do porquê que não gasta energia. Né? Quando a gente tem, gente, um movimento, vou até voltar aqui para esse slide aqui. Eu vou limpar aqui. Mas quando a gente tem um movimento
de soluto, tá? Estou falando aqui de soluto. De uma região muito concentrado, aí, ó, muito concentrado para pouco concentrado, esse movimento de difusão simples, ele se dá pela natureza da natureza química das moléculas. Porque quando as moléculas estão muito juntas, muito próximas, qual é a tendência delas? Se afastarem. É a entropia, é a lei da entropia, né? A tendência é se afastar. Então, se está muito concentrado, naturalmente, né, a química das moléculas vai fazer com que eles se afastem. E aí, então, a difusão simples, ela sempre vai ser de muito concentrado para pouco concentrado. Mas, se por algum motivo tem alguma molécula, por exemplo, que ela é tóxica para a célula, então eu não posso ter nada dessa molécula dentro da célula e ela está sendo produzida pelo metabolismo, e eu estou colocando para fora da célula, o que está acontecendo com essa molécula fora da célula? Ela está se concentrando ou ela está se diluindo? Repete, por favor. Vamos lá. Eu tenho uma célula, vou até desenhar aqui, ó. Eu tenho uma célula, e aí eu tenho uma molécula que está sendo produzida dentro da célula. Mas essa molécula é tóxica para a célula. Então a célula está o tempo todo colocando ela para fora. O tempo todo colocando ela para fora. E aí, ó, cada vez que a molécula coloca ela para fora, o que está acontecendo com a concentração dessa molécula fora da célula? Ela tá se diluindo, não? Tá o quê? Se diluindo? Tá concentrando. Ó, eu tô jogando cada vez mais, ó. Olha aqui para o desenho. Tô jogando para fora cada vez mais molécula porque é tóxica. Entendi. Entendeu? Tá se concentrando? Tá, ó. Olha pro desenho. Tô jogando molécula para fora. É que ela tá se concentrando fora da célula, cara? Ah, ok. Não, é porque... ok. Certo? Vamos dizer que é uma toxina. É uma toxina, é uma molécula tóxica para a célula, e ela tá, ó, cada vez que ela produz uma moléculazinha, ela joga para fora. O que está acontecendo com a concentração dessa molécula fora da célula? Hein, gente? Se multiplicando? Está se concentrando. A molécula está o quê? Se concentrando fora da célula. Vocês estão entendendo isso? Beleza. Eu tô compreendendo, sim. Então, ó, a concentração está aumentando fora da célula. Aí vocês podem perguntar, professor, mas a natureza química da coisa, o normal, não é o movimento da molécula, o movimento do soluto, ser sempre de um local muito concentrado para um local pouco concentrado? Como é que a célula consegue, então, colocar essa molécula, uma vez que ela é produzida, ela está em baixa concentração aqui dentro, como é que a célula consegue manter esse transporte para fora da célula? Já que fora da célula está muito concentrado. Estão entendendo a pergunta? Não. Porque ela tá gastando energia? Ó, a pergunta é, normalmente numa difusão simples, o transporte da molécula vai ser como? De uma região muito concentrada para uma região pouco concentrada. Certo? Ó a difusão. Certo. É. Difusão de uma região muito concentrada para uma região pouco concentrada. Só que aqui nesse exemplo que eu estou desenhando, né, da célula, olha o que está acontecendo. Cada vez que produz uma pequena molécula aqui dentro, uma molécula que é tóxica, a célula já está jogando para fora dela. Ó. E aí, cada vez que ela joga essa molécula para fora,
A concentração da molécula está aumentando ou diminuindo fora da célula? Aumentando. Aumentando. Então, é normal acontecer um movimento de um soluto de uma região pouco concentrada para muito concentrada? Acho que sim. Não, Por causa da porque ela difusão não. facilitada. A difusão Não, facilitada ela não vai- também segue esse mesmo padrão aqui, de muito concentrado para pouco concentrado. A única diferença é que o movimento do soluto é através de uma proteína facilitadora. Aqui, o movimento está indo completamente contrário como é que a gente chama, meu Deus? Agora eu esqueci a palavra. Mas ele está indo completamente contrário ao movimento natural da molécula, que seria de muito concentrado para pouco concentrado. O movimento está sendo de pouco concentrado para muito concentrado. Ele está indo contra o gradiente de concentração. O que é ir contra o gradiente de concentração? É transportar, é movimentar um soluto de uma região pouco concentrada para muito concentrada. Isso é ir contra o gradiente de concentração. Deu para entender? Agora eu entendi. O que é ir a favor do gradiente de concentração? É movimentar um soluto de muito concentrado para pouco concentrado. Que é justamente isso, que a difusão facilitada faz. A difusão facilitada é simplesmente a molécula se locomovendo de muito concentrado para pouco concentrado. Então aqui ela está indo a favor do gradiente de concentração. Nesse exemplo aqui da toxina, ela está concentrando fora da célula e mesmo assim ela está colocando para fora. Ela tem que colocar para fora. Ela é tóxica. Então ela está indo contra um gradiente de concentração. Esse movimento contra um gradiente de concentração, ele só é possível, gente, com gasto de energia. Só é possível com gasto de energia. Por isso que é um exemplo de transporte ativo. Todo transporte ativo é um transporte que gasta energia e é contra um gradiente de concentração. Deu para entender isso? Sim. Sim. Pronto, excelente. Era isso que eu queria que vocês entendessem. Vocês entendendo isso, quer dizer que vocês entenderam muita coisa. Sabe? Porque, tipo assim, saber que o que faz com que você precise gastar energia é porque você está se forçando a fazer um transporte de uma molécula contra o gradiente de concentração, ou seja, você está querendo concentrar onde já está concentrado, você precisa de energia para isso. E aí é que entra o transporte ativo. O transporte ativo faz com que ocorra o movimento contra um gradiente de concentração. Ou seja, de um lugar mais concentrado, de um lugar menos concentrado para um local mais concentrado. Aqui eu coloquei um gifzinho para mostrar para vocês, a difusão simples. Aqui nesse exemplo, está ocorrendo aqui uma difusão, né? As moléculas nessa região que estão muito concentradas, que é essa região daqui, elas estão livremente atravessando a membrana e indo em direção a uma região que está pouco concentrada. Elas estão indo a favor ou contra o gradiente de concentração? A favor. Vocês são lindos. A favor. Aqui na difusão facilitada, né? Eu continuo tendo várias moléculas aqui, nessa região que está muito concentrada de moléculas, se locomovendo para essa região que está pouco concentrada. A única diferença é que aqui elas só conseguem atravessar porque tem uma proteína formando um canal, tá? Mas elas estão se locomovendo de uma região muito concentrada, essa daqui, para uma região pouco concentrada. O transporte aqui é a favor ou é contra o gradiente de concentração? Contra. Eu acho que é a favor, professor. Eu acho que é a favor também. A favor. A favor, gente. Continua sendo a favor. Olha aqui, Olha quantas moléculas tem desse lado em comparação com o número de moléculas que tem desse lado. Onde é que está mais concentrado? Entendi agora. Tá vendo?
qual é a diferença que está ocorrendo daqui para cá? É simplesmente porque aqui tem uma proteína. Aqui não tem. A única diferença entre difusão facilitada e difusão simples é porque tem uma proteína que está facilitando na difusão facilitada. Mas todos esses aqui, eles estão indo a favor do gradiente de concentração, sempre se locomovendo de uma região muito concentrada para uma região pouco concentrada. E aí por isso que é um transporte passivo, sem gasto de energia. Certo? Sim. Pronto. E aí, só para mostrar então o outro lado da moeda, esse aqui é um exemplo de difusão ou de transporte ativo. É justamente a bomba de sódio e potássio. Se vocês tentarem ir seguindo mais ou menos cada molécula, ó, o que está acontecendo aqui? Ele está colocando sódio, que é a bolinha, de dentro para fora. E está colocando potássio de fora para dentro. Eu queria poder parar esse negócio, para poder a gente contar. Só que eu acho que eu não tenho... Ah, já sei. Pronto, parei. Ó, vai ser ótimo para a gente ver agora. Vamos ver como é que estão as concentrações. Vamos olhar primeiro para o sódio, tá? O sódio é a bola amarela. Quantas moléculas tem de sódio aqui dentro da célula? Eu estou contando 1 aqui, 2 aqui e 3 acolá. Concordam comigo? Sim. Sim, sim. Fora da célula tem Sim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16. 11, São 15, né? 16, 15. Enfim, onde é que está mais concentrado de sódio? Dentro ou fora? Fora. 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 Então vou colocar aqui anotadinho. Aqui o Na está mais concentrado. E aqui o Na está menos concentrado. Professor. Ai, meu Deus. Oi. O senhor, eu acho que está na frente das partes que o senhor colocou. Ah, é verdade. Na está mais concentrado e menos concentrado. É verdade, desculpa. Deixa eu sair aqui dessa cadeira chata. Vou ficar agachadinho. Melhor. Ai. Pronto. Vamos olhar agora pro potássio, tá? O potássio é o quê? É esse losangozinho laranja, tá? Dentro... Não, vamos lá contar logo fora. Fora, quantas moléculas de potássio tem? 4. 4. E dentro? 5 no caso, não? Tanto faz. Dentro? 15? Conta com a que tá dentro da proteína. 12. Conta. É 12. Vai, vamos colocar aqui 12 ou 15. Enfim, onde é que está mais concentrado de potássio? Fora ou dentro? Dentro. Pronto, vamos anotar aqui também. Dentro. Potássio fora está pouco concentrado, é o inverso. E dentro está muito concentrado. Gente, agora vamos deixar rolando aqui o movimento. O potássio está entrando ou está saindo? Tá saindo. Olha saindo. o potássio. Entrando, né não? Entrando. Preste atenção. Primeiro era só potássio. Potássio é o laranja? O potássio é o losango laranja. Ele tá saindo, Ah, ok. Olha aí, Tá ó. entrando. Ó, olha lá. Tá saindo sódio. Saiu o sódio. Tá entrando o potássio. Estão vendo? Tá saindo sódio. Tá entrando o potássio. De novo. Tá saindo 3 moléculas de sódio. Estão entrando 2 moléculas de potássio. Estão vendo isso, vocês? Sim, sim. Sim. Então, vou desenhar aqui também. O movimento do potássio é de dentro para... Não, é de fora para dentro. Ai, droga. O movimento do potássio
é de fora para dentro. E o movimento do sódio é de dentro para fora. Olha aqui para o sódio. Ele está indo de um lugar menos concentrado para um lugar mais concentrado. E o potássio de um lugar menos concentrado para um lugar mais concentrado. Vocês estão percebendo isso? Sim, sim. Então, esse movimento do sódio e do potássio aí, ele está indo a favor ou contra o gradiente de concentração? Contra. Contra. Quanto? Então, como é que ela consegue fazer isso, gente? Ela gasta energia, gasta Ela ATP. Gasta energia. Tá aqui o ATP, ó. O ATP justamente é o ATP vindo. Quando ele vem é que ele consegue, então, ó, fazer um movimento com a saída de sódio e a entrada de potássio. Entenderam, então? Sim, sim. Então, aqui, no transporte ativo, né, ocorre o gasto de energia, porque o movimento sempre vai ser contra um gradiente de concentração. O que é que tá rolando aí no chat? Alguma dúvida em relação a essa parte? Não. Pronto, gente. A parte de membrana, a parte de transporte através de membrana é isso. É basicamente isso, né? Aí eu coloquei aqui... O que é isso que eu coloquei? Ah, tá. Só que aí tem só mais um tipo de movimento através da membrana que eu esqueci de falar para vocês. Que é esse movimento aqui através de bolsas, através de vesículas. Lá, até agora a gente estava falando de um movimento de partículas, né? Aqui agora a gente está falando de um movimento Não, a gente está falando de um movimento de moléculas. Agora a gente está falando de um movimento de partículas, certo? Estão entendendo? Sim. Pronto. O movimento de partículas, né, a entrada ou a saída, ela só consegue se dar através da formação dessas vesículas aqui, ó. Né? Então, por exemplo, uma célula que secreta hormônio, ou então que secreta mucosa, muco, algo do tipo, ela vai secretar dessa mesma forma aqui. Uma vesícula vai entrar, ou uma vesícula vai ser formada com a substância e vai sair da célula. Da mesma forma que se ela está precisando que entre uma partícula, ela vai entrar através da formação de uma vesícula também. Porque ela não vai conseguir atravessar a membrana, gente. É grande, é uma partícula grande, certo? E isso é importante por quê? Porque muitos organismos que são unicelulares, onde o organismo todo é uma única célula, a forma de alimentação dela, né, de captura de alimento, é através disso aqui. Através da fagocitose e da pinocitose. A gente tem células no nosso corpo também, que são os macrófagos, que são células de defesa, que também agem dessa forma, fagocitando partículas externas, fagocitando bactéria, por exemplo. E aí, nesse processo de entrada ou de saída de partículas, a entrada a gente sempre vai chamar de endocitose. E a saída sempre vai ser chamada de exocitose. Se essa entrada é a de partícula grande, olha aqui o tamanho do tolete. Olha aqui o toletão verde. Se é o tolete entrando inteiro, a gente chama de fagocitose. Se é a entrada de substâncias menores quebradas, ó, como aqui, a gente chama de pinocitose. Então eu tenho endocitose e eu tenho exocitose. Dentro da endocitose, que é a entrada, eu posso ter tolete, fagocitose. Pequenas partículas, pinocitose. Pronto. É isso. Olha aqui que O professor repete a pinocitose e... Sim, posso repetir. A Repete. pinocitose é a entrada de partículas menores, partículas quebradinhas. Tá vendo que elas estão quebradinhas aqui, as partículas alimentares menorzinhas, ó? Sim, sim. Então é a pinocitose. Quando a entrada é de uma partícula grandona, um toletão, olha aqui o toletão verde. A gente chama de fagocitose. No caso dos nossos macrófagos, quando eles absorvem, né, quando eles deglutem lá, deglutem não, mas quando eles
conseguem fazer, né, com que toda uma bactéria entre dentro do macrófago é através de fagocitose. Porque a bactéria é uma partícula grande. Certo? Aí tá aqui um exemplo de endocitose e de exocitose, ó. Endocitose é a entrada. Exocitose é a saída. E aí na endocitose eu posso ter a fagocitose, nesse exemplo aqui, ou eu posso ter a pinocitose, que são pequenas partículas. Ah, tinha esse videozinho aqui, mas eu vou deixar para vocês darem uma olhada também depois no... Isso, endo é interno e exo é externo. Endo é entrando, exo é saindo. E aí pronto, gente, a gente conseguiu fechar a nossa aula. Nem acredito nisso. Deu tudo certo. E ainda dentro do tempo. Gente, eu tô passado. Mas é porque vocês foram tudo hoje. Super prestaram atenção, entenderam o conteúdo. Muito show. E então, o que eu vou fazer agora? Eu vou lá no Google Classroom. Estou aqui eu no Google Classroom. E estou postando para todas as turmas dos primeiros anos. Conferir aqui. Todas as turmas dos primeiros anos. Um link, né, um Google Forms com a frequência e com um quiz sobre esse conteúdo que a gente acabou de ver. O quiz vai até quando? Até a nossa próxima aula. Deixa eu ver. Vai! Professor, Oi. a Yasmin Amaro da informática não conseguiu assistir a aula porque ela estava se sentindo mal. Uhum. Certo. A Pede pra Raina ela dar uma também, olhada no professora, vídeo né? e pede para ela dar uma olhada no quiz. Tá? Ó, Professor, oi. a Marcela da enfermagem 1, ela teve que sair, aí não pôde participar da sua aula. Mesma coisa. Manda olhar lá. Meu Deus do céu, quem tá perguntando pela chamada, hein? Todos entenderam? Onde é que tá a chamada? No Classroom. No Classroom. Não, tá tudo lá. Quando for mandar, vai ser de uma vez. Vai ser manda chamada e manda quiz. Pronto, já chegou. Naldo já viu. Muito bem. Tá tudo junto. Os dois são juntos. Chamada e quiz, tudo junto. Google Classroom. Corram lá! Encerrando gravação.